A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. O tema de hoje é Missão e Vocação segundo o coração de Deus. O coração de Deus é uma fornalha ardente de amor. E nós precisamos nos deixar ser consumidos por este amor. Os biblistas dizem que as viagens mais profundas em que o apóstolo Paulo fizera foi dentro de si mesmo. E nós precisamos fazer estas viagens. Será que no seu coração existe a mágoa? Será que no seu coração existe a soberba, o orgulho? A soberba, o orgulho, a mágoa e outros sentimentos dessa natureza são pedras de tropeços no nosso caminho de busca de santidade. E nós precisamos buscar saber quem nós somos. Veja, eu costumo dizer que o mais importante não é como você inicia o mais importante não são os primeiros passos que você dá no campo de missão. O mais importante é como você continua no campo de missão. O Senhor Deus, Ele está mais preocupado em quem você está se tornando do que aquilo que você fala. Exemplos. Judas sentava à mesa com o Cristo e o entregou por 30 moedas de pratas. Salomão pediu sabedoria e recebeu de Deus sabedoria. Mas no final da vida foi infiel. Um missionário, segundo o coração de Deus, ele precisa entender que o mais importante não é como ele inicia no campo de missão, mas como ele irá terminar. O fim é o mais importante. O apóstolo Paulo sempre investiu no final da sua vida terrestre. Por isso que ele diz com convicção: combati o bom combate. Nós precisamos nos revestir dessa certeza de que nós seremos salvos. Um missionário segundo o coração de Deus, ele precisa ser sensível à voz de Deus. Ele precisa viver o seu processo de conversão de uma forma concreta. O nosso processo de conversão, ele só finalizará quando nós dermos o nosso último suspiro. Nós não podemos, em hipótese alguma, vacilar. O inimigo de Deus, ele é sutil no seu jeito de agir. E às vezes ele instrumentaliza pessoas para nos machucar, para gerar na nossa alma rancores, mágoas. Por isso que é importante nós fazermos viagens profundas dentro de nós, para que nós possamos saber como se encontra o nosso eu interior. Será, meu irmão, que o seu eu interior está limpo? Será que o seu eu interior está revestido da ação de Deus? Veja,
o pré-requisito para que você possa ser luz para o outro é você ser iluminado por Deus. Por isso que nós precisamos nos revestir da graça de Deus. E nós só seremos revestidos da graça de Deus se nós buscarmos, através da oração, a ação de Deus. Precisamos entender que pode acontecer do orgulho nascer na nossa alma. E se o orgulho nascer nas nossas almas, ele gerará um bloqueio na nossa alma. Por isso que é importante essas viagens profundas. Precisamos ser sensível à voz de Deus. Um outro ponto é a nossa surdez espiritual. Será que você ouve a voz de Deus? Será que você tem um coração sensível à voz de Deus? Nós precisamos ter um coração de profeta. E por quê? Porque o coração do profeta é sensível à voz de Deus. Nós precisamos ser tomados, impregnados pelo amor. O pré-requisito para que nós possamos ser agentes do amor é nós sermos tomados, impregnados pelo amor. O Papa João Paulo II foi um grande exemplo. Veja só, a força que atraía a juventude ao Papa João Paulo II não era a força da palavra, era o jeito de ser do Papa João Paulo II que estava atrelado ao ser do Cristo. Veja, assim como a vida do apóstolo Paulo estava entrelaçada com a vida do Cristo, por isso ele afirmara: já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. A vida do nosso querido Papa João Paulo II também estava entrelaçada com a vida do Cristo. E as pessoas percebiam. Esse dia eu ouvi uma jornalista chorando, lembrando do jeito de olhar do Papa João Paulo II. Madre Teresa de Calcutá era a força de atração da Madre Teresa de Calcutá, também era o amor. Cada polo do corpo de Madre Teresa de Calcutá falava do Cristo, expressava o amor do Cristo. O olhar da Madre Teresa de Calcutá era o olhar do Cristo. Se você olhasse para a Madre Teresa de Calcutá, você ia perceber, era perceptível aos seus sentidos que aquele olhar era idêntico ao olhar do Cristo. Será que você também tem um olhar idêntico ao coração do Cristo? Nós precisamos ter coração de profeta. Precisamos pedir a esse Deus bondoso e todo-poderoso que venha arrancar os tampões dos nossos ouvidos espirituais para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender que o outro precisa ser iluminados por nós, missionários segundo o coração de Deus. E se eu, Niomar, não me esvaziar do meu orgulho, da minha soberba, eu não vou
Eu não vou conseguir ser luz para o outro. E ao invés de eu, Neomar, iluminar, eu elimino. E quando é que eu elimino o meu irmão? Com meu contra-testemunho. A igreja primitiva estava revestida da ação de Deus. E nós precisamos também nos revestir da ação de Deus. Precisamos pedir, meu irmão, peça, diariamente peça uma porção dobrada do Espírito Santo para que você possa ser para o outro um gerador de forças. Para que você possa entender que o outro é a imagem e semelhança de Deus. Para que o outro não passe por você sem ser percebido por você. Peça a esse Deus bondoso e todo-poderoso que te dê sensibilidade para entender o momento em que o outro precisa de você. O momento em que o outro está carente de um abraço. O momento em que o outro está carente de uma palavra amiga. Você precisa entender que você é um instrumento valioso nas mãos do nosso Deus bondoso e todo-poderoso. Peça a Deus que te revista da ação proveniente do alto. Nós precisamos ter essa sensibilidade aguçada para ouvir a voz de Deus. O nosso Deus, ele está sempre à espera da nossa entrega. Se entregue inteiramente a Deus. Permita que esse Deus venha ocupar todos os espaços da sua vida. Seja de fato um missionário segundo o coração de Deus. O Papa João Paulo II, a Madre Teresa de Calcutá, Bento XVI e outros santos deixaram um rastro de céu, porque sempre estiveram em comunhão com nosso Deus bondoso e todo-poderoso. Por isso deixaram rastro, caminhando com o nosso Deus bondoso e todo-poderoso, eles deixaram o rastro do céu. Deixe você também rastros de céu. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.